Olá amigos do vlog do Zé aqui, hoje com o Metabones Smart Adapter 4, que é um dos acessórios mais importantes para quem quer colocar uma Sony A7 ou qualquer outra e-mount aí no kit, mas não tem opções de lentes nativas do FE, seja no grande angular ou no tilt shift ou mesmo no telefoto de grande abertura, e quer aí adaptar as objetivas da Canon. Esse daqui que tem o destaque aí de, além de ser um adaptador mecânico entre as mirrorless e-mount e o Mount F da Canon, ele também é um adaptador eletrônico para controlar aí o diafragma, o estabilizador e o foco automático em todas as lentes da Canon fabricadas desde 2006. E hoje aqui a gente vai ver como é que isso tudo funciona, se funciona bem, como que funciona e o que eu achei aí da adaptação de uma variedade aí de objetivas da Canon. Então eu vou começar aqui tirando ele da caixa. Esse daqui que é a Metabones, que é uma marca chinesa, eles têm escritório em Hong Kong e dizem que tem um escritório de design também em Vancouver. Esse daqui que veio da BH Photo. E a primeira coisa que você nota, né, é que é um acessório de $399, ele não é nem um pouquinho barato. E a Metabones te dá um kit aqui bem bacana, né? Ele vem aqui nesse case bonitinho de plástico translúcido, que é uma lição aí pra Canon, né, que sempre dá as objetivas deles num saco. A Metabones deu aqui um case translúcido que você abre, é um acessório aí pra vida todas, né? E ele aqui que vem com duas chavinhas também para você desmontar o pezinho de tripé, ou mesmo aprender no mount. Esse daqui é o Metabones Smart Adapter 4 que a gente vai ver com o mount EF aqui pro e-mount da nossa Sony A7. Então vamos tirar a caixinha aqui da frente. E a primeira coisa que você nota é que isso daqui é extremamente bem construído, né? Em 170 gramas, ele é uma peça aí sólida de alumínio. E os dois mounts aqui, o mount da Canon na frente e o mount da Sony atrás, eles são peças aqui de bronze, né, cromadas, e você vê que ele é extremamente bem construído, sólido aqui, né, não tem muita coisa que balança, que é uma das coisas aí que vocês estão procurando quando vocês vão comprar um adaptador. E não tem muito o que ver, né, aqui na frente você vê que tem o mount da Canon, tem 6 parafusos que seguram ele no lugar, atrás também tem o e-mount com 6 parafusos, e o grande destaque são os controles eletrônicos, tanto aqui da Sony quanto da Canon, pra gente ter o controle aí da nossa objetiva. De reclamação que eu tenho é que aqui do lado ele tem um release, que é onde você libera a sua objetiva da Canon, e eu achei essa pecinha de plástico um pouquinho pequena, né? Eu tenho aqui o adaptador da própria Canon, que vai para EOS M, que é a mirrorless deles, e vocês veem que o release dele aqui é bem maior, né? Um release muito mais gostoso, muito mais profissional, digamos assim, apesar de ser de plástico também. Esse daqui eu acho que é um adaptador que custa uma fração do preço aqui da Metabones, né? Esse aqui é um adaptador de $100, ou mesmo em promoção tá $80, e você vê que ele é um pouquinho melhor construído do que o Metabones. E outras coisas que tem aqui no Metabones é que ele tem uma portinha USB aqui atrás do release. Você vê que tem uma portinha USB que serve para você atualizar o firmware, né? Eles aí que não tem licença nem da Canon nem da Sony para trabalhar, então tem uma comunidade aí desenvolvendo novos firmwares para ele ser compatível com mais objetivas. E uma última coisa que tem aqui, deixa eu colocar a tampinha no lugar, é que ele tem aqui um botãozinho também que ele serve tanto pra gente ativar os modos Green e o modo Advanced que a gente vai ver hoje, ou mesmo a profundidade de campo no próprio adaptador. Então vamos deixar ele aqui em cima da mesa. Vou pegar aqui a nossa Sony A7 pra gente falar aí como é que funciona a montagem desse adaptador. Então aqui eu tô na Sony A7 II, vou abrir aqui o meu e-mount, ele tem aqui, né, desse lado a bolinha branca, é só alinhar com a bolinha branca aqui do e-mount, os dois prenderem, e vocês conseguem ver, ó, que ele é extremamente firme aqui, né, não fica muito, não fica nada balançando fora do lugar, porque esse daqui é muito mais um adaptador de mount, né, do mount e mount pro EF da Canon, do que um adaptador de lentes aí que pode ficar balançando. Esse adaptador é muito bem feito, vamos desmontar, né, é só a gente segurar aqui, apertar o release da A7, ó, ele sai também com super facilidade, não é um adaptador mal feito. E a gente vai ver uma série de objetivas montando nele. Eu quero começar com a Canon 35mm f1.4L, que é uma lente que não tem o header sealing, né? Então aqui é mount com mount de metal, é só alinhar aqui os dois vermelhinhos, ó, é só girar, é super suave, né? Você vê que aí sim a A7 fica aparecendo uma DSLR. E o mount é super gostoso aqui, não é um adaptador daqueles que a gente tem problema aí de ficar entortando, pelo menos aqui na 35, que é um mount pelado sem o header sealing. Vamos pegar a nossa 24mm f1.4, que ela é uma lente que tem o header sealing, né? O que é o header sealing? Ele tem uma borracha aqui no mount, que protege contra água e poeira. E também é a mesma coisa, só você montar aqui, ó, alinhar, girou, é super gostoso, parece aí o mount da própria Canon,
A Canon, que é reconhecida pela montagem rápida aí dos seus acessórios, funciona muito bem mesmo aqui no adaptador. Deixa eu fechar aqui a nossa 24. E por fim eu quero montar também uma objetiva totalmente de plástico, que é o caso aqui de uma EFS a 1855. É a mesma coisa, é só a gente alinhar aqui o quadradinho branco com a bolinha branca. O EFS que tem um bump de borracha aqui atrás, e o E-mount aqui da Sony consegue aceitá-lo. É só a gente alinhar e vocês conseguiram ver que ele é bem mais liso, né? Ele consegue ser bem mais rápido do que os de metal. Ó, de novo, vou fazer aqui, é uma delícia de usar, não tem nenhum problema, tá tudo firme aqui. Aí sim ela parece substituir uma DSLR. E agora a gente vai ver, eu quero falar da usabilidade disso daqui, porque ele tem dois modos, como ele controla aí as aberturas, o estabilizador e também o papo do foco automático. Eu vou desmontar aqui, e na verdade eu vou desmontar tudo, eu vou desmontar a minha EFS aqui do corpo, e eu quero falar principalmente desses modos Green e o modo Advanced, porque a Sony aqui, ela trabalha de maneira diferente com as objetivas nativas deles. Eu vou desmontar o nosso Metabones, só a gente apertar aqui e girar para o lado, colocar ele aqui do ladinho, e eu vou pegar uma FE55ZA, que é uma objetiva nativa do E-mount, para a gente montar aqui. O que acontece é que essas câmeras sem o espelho, elas têm aí algumas vantagens e desvantagens em relação às DSLRs, porque você tem controle de abertura e o live view o tempo inteiro, e a gente tem, é bacana quando os fabricantes começam a colocar aí opções de você fazer o preview da exposição o tempo inteiro, já que você tem a imagem direto do sensor o tempo inteiro. Então aqui na nossa Sony FE55, quando eu ligo, ela automaticamente aqui ela fica controlando a abertura, né? Vocês conseguem ver que a abertura ela mexe em qualquer um dos ajustes que eu fizer. A abertura, ó, ela vai lá, abre e fecha, que é diferente de uma DSLR, que você tem um botão, né, de preview de abertura, ela fica aberta o tempo inteiro para facilitar o foco do sistema Phase. Nas mirrorless, não, eles começam a colocar coisas diferentes, como por exemplo o preview o tempo inteiro da adaptação. E a Metabones, quando viu isso, fez aí dois modos diferentes aqui no nosso Smart Adapter. Eu vou desmontar então aqui a nossa FE55, colocar aqui do lado, montar de novo o nosso Metabones E-mount para EF. É só a gente alinhar aqui, cadê o quadradinho, cadê a bolinha? Aqui a bolinha, com bolinha, só girar. E eu vou colocar uma lente de grande abertura aqui, no caso a 24mm da Canon, para vocês conseguirem ver o controle da abertura. O que acontece é o seguinte, o modo Green, que a Metabones desenvolveu aqui, é o modo que você simplesmente vai ligar a sua objetiva no adaptador, ligar a câmera, e o que ele faz é que ele passa por cima do controle aqui da Sony A7. A objetiva não está mais no modo, como a gente estava vendo na FE, do controle constante da abertura. Então aqui, por exemplo, eu estou em Aperture Priority, deixa eu fechar aqui a minha tela. Quando eu mexo na minha abertura, ó, nada acontece lá na lente, ela não abre e nem fecha, ela só vai abrir quando eu fizer a exposição. Deixa eu apertar aqui, colocar em foco manual. Quando eu fecho, deixa eu deixar ela aberta, aliás fechada aqui, só quando eu fizer a exposição, ó, que ela fecha a abertura. A Metabones diz que este modo Green, que é só você ligar a lente na câmera, ele vai poupar energia, já que você não vai ficar com o controle aí, o motorzinho da abertura do diafragma mexendo o tempo inteiro. E eles criaram também um segundo modo que chama o tal do modo Advanced. O Advanced, como é que funciona? Você vai desligar a sua câmera, tirar a lente aqui do mount, você vai ligar a câmera e por esse botãozinho que a gente tem aqui no adaptador, você vai apertar, alinhar a lente, montá-la, e aí ele está no modo Advanced. O modo Advanced, a sua objetiva aqui da Canon vai se comportar como uma FE. Aí o controle da abertura, ó, ele fica o tempo inteiro abrindo e fechando. Diz a Metabones que isso gasta mais energia elétrica, mas você pode escolher aí os dois modos. Eu só descobri isso agora que eu fui fazer o review. Eu estava usando elas no modus Green, que é só você montar como se fosse uma DSLR, e ela funcionou normalmente, eu não vi nenhuma dificuldade aí, mas é uma das características que a gente tem que ver aqui no Metabones. Tem dois modos, o Green e o Advanced, e o Advanced você monta a sua lente com a câmera desligada, aperta o botão e ele vai se comportar aí como uma FE. E de restante é super simples aqui, né? Vamos mostrar para vocês também. Eu vou montar a 24-105 da Canon, que é uma objetiva que tem o estabilizador, que é outra função que continua ativa aqui no Metabones, já que ele é um controle eletrônico aí do objetivo. É só a gente alinhar aqui, ligar a câmera, ela tá aqui ó, com o estabilizador ligado. Como que funciona aqui na Sony A7 II, que tem o Steady Shot Inside?
Quando eu estou com a objetiva com o estabilizador ligado, ela vai usar o estabilizador da objetiva. Se eu desligo este botão, eu sinto aqui no menu automaticamente o estabilizador da câmera entra em ação. Isso é bacana aí para quando você quer experimentar outros tipos, né, de estabilização. Por exemplo, aqui ele vai fazer uma leitura de 3 ângulos, de 3 movimentos, que a lente não vai fazer. Então isso é legal dependendo do tipo de gravação. Ou mesmo se a sua objetiva não tiver, quando ela tem, se você tiver aqui no stabilizer da lente desligado, ele liga automaticamente o Steady Shot Inside. Ou o contrário, é só a gente ligar aqui, ó, ele faz um barulhinho ativando o estabilizador da câmera. E agora a gente tem o estabilizador na câmera funcionando, é outra coisa que a gente tem para falar. E por último, vamos ver já aqui se ele está no foco automático. Este daqui é um adaptador eletrônico que diz a Metabones aí que consegue fazer o foco automático. O que eles fizeram aqui? Eles não têm licença nem da Canon, nem da Sony para trabalhar com os algoritmos dos sensores aqui da Sony A7 e nem com as objetivas da Canon, mas eles conseguiram aí craquear algumas coisas dos processadores Bions para trabalhar com o foco automático. Então o que acontece? Quando você tem uma objetiva da Canon, sempre que você monta a sua lente pela primeira vez, ele vai registrar as distâncias da lente quando você tenta focar. É só a gente apertar aqui, vocês vão ver no quadradinho aqui da minha distância. Ele vai varrer a objetiva inteira e tentar estabelecer o foco. Isso pode ser rápido, pode ser devagar e na verdade ele é extremamente aí, inseguro, né? Ele não trava sempre onde você quer. Ele não é tão rápido quanto numa DSLR e por mais que vocês estejam vendo aqui, né, que ele está indo rápido para frente e para trás, quando eu coloco um sujeito, deixa eu colocar minha mão aqui, ele demora para travar, ó. Ele vai buscar, ó, vocês conseguiram ver que ele não encontrou, ó, ele vai buscar com a com a 2405 aqui, ó, ele não está nem travando, né? Então é uma função aí que eu questiono para que a Metabones deixou. Com a 2405 aqui, ó, não está sequer tentando travar. Deixa eu desligar e ligar de novo, vamos ver se é algum errinho de programação. Vou ligar a lente aqui de novo, tentar focar. Ó, com a 2405 ele sequer tenta focar. Então esses são os exemplos da usabilidade aí, esse papo do foco automático. Vocês têm que ir lá no blog do Zac, que eu mostrei a diferença com uma EOS 6D, a diferença aí de velocidade, de precisão, e o Metabones deixou aí uma função que simplesmente não funciona, mas é um adaptador que pelo menos funciona aí a abertura e o estabilizador, que é a ideia principal aqui de você montar a sua lente. Não está pronta aí para ter o foco automático e nem que eu estava esperando isso, né? É uma tecnologia valiosa demais para Canon, para eles conseguirem conversar aí Sony, Metabones e Canon para a gente ter o foco automático rápido mesmo aqui na Sony A7 II. E uma última coisa que vocês têm que ir lá no blog do Zac ler é sobre qualidade de imagem, que este adaptador, por mais que ele tenha aí, ele vai compensar por essa distância flange que a gente tem da objetiva para o sensor, ele não compensa outras correções que a Canon faz nos sensores dentro das EOS, principalmente no grande angular. Esses sistemas mirrorless nativos da era digital, eles levam em consideração o papo do telecentrismo, que com uma distância tão curta entre o seu sensor e a sua objetiva, algumas objetivas aí tem o projeto em que o ângulo de visão oblíquo, quando ele entra a luz aqui de todos os ângulos, ele passa pela fórmula e ele chega reto no sensor para você não perder luminosidade nas bordas e nem qualidade de imagem. E os adaptadores não fazem, né, não levam isso em consideração. A Canon leva isso em consideração no design do próprio sensor, coisa que a Sony aqui não está considerando. Então eu vi lá no blog do Zac que a partir de 35mm para baixo você perde qualidade de imagem nas bordas, e por isso que eu não vou conseguir deixar isso daqui no vlog do Zac. O vlog aqui que eu estou meramente testando as objetivas para vocês, eu não tenho como usar aí uma grande angular da Canon aqui na Sony e falar que ela é ruim, sendo que ela não foi feita aqui para a Sony, e é mais uma coisa que vocês têm que levar em consideração. Mas de resto é um adaptador muito bem feito, vai funcionar com as objetivas, que é o mais importante aqui de você ter essa distância funcionando. Tudo funciona, fica bonitão aqui. A partir de 35mm eu não encontrei nenhum problema aí de qualidade de imagem nas bordas, mas antes disso, os 24, 20mm ou até lá os extremos, os 14, 16, não funciona a adaptação, e a gente vai ter aí que esperar a Sony melhorar o lineup de lentes FE. E é isso, muito legal. Quem tem uma Sony, seja Nex, seja Alpha,
pode colocar esse adaptador no kit, ele é bem construído, os $399 estão comprando aí pra vocês um adaptador muito bom, mas não serve aqui pro vlog do Zek, que tá testando as objetivas pra vocês aí do YouTube. E é isso, o beijo, o abraço, o Moa de sempre.